Olá, queridos estudantes, vamos continuar aqui uma gravação relativa à aula 16 do componente curricular Química Orgânica 1. É a aula sobre estrutura e reatividade dos compostos orgânicos, caráter reacional dos aletos orgânicos e dos aromáticos. Vamos continuar agora falando um pouquinho da substituição eletrofílica aromática. Acompanhe os slides. A parte inicial, nós vimos que os compostos aromáticos eles podem sofrer a reação de substituição eletrofílica, formando um intermediário, que é um íon arênio, também chamado de complexo sigma, que não perde a ressonância, mas não é aromático. Mas quando a gente tem a substituição num sistema aromático em que já tem um grupo ligado ao anel aromático, este grupo ligado ele pode influenciar a velocidade e a regioseletividade da substituição eletrofílica aromática. Lembrando que velocidade tem a ver com a reatividade e a regioseletividade está relacionado com a orientação em que ponto a substituição pode ocorrer naquele anel aromático. Tem dois grandes grupos que a gente precisa entender. São os grupos influenciadores da reatividade e os grupos influenciadores da regioseletividade. Dentro dos influenciadores da reatividade, tem os grupos que são ativadores do anel e os grupos que são desativadores do anel. Nos grupos orientadores da regioseletividade, dos influenciadores da regioseletividade, tem os grupos orientadores ortho-para e os grupos orientadores meta. O que a gente consegue perceber, em linhas bem gerais, é que grupos ativadores do anel, eles são orientadores ortho-para, na grande maioria. E grupos desativadores do anel são orientadores meta. Tem um caso bem particular que fica por conta dos aletos orgânicos, o que os átomos dos halogênios, apesar de eles serem desativadores do anel, eles são orientadores ortho-para, mas a gente vai já ver isso a partir de agora. Relembrando que são grupos ativadores, que são orientadores ortho-para. Eles tornam o anel mais reativo e orientam o ataque da substituição eletrofílica nas posições orto e para. Esses grupos, eles cedem elétrons, cedem entre aspas, porque é um efeito indutivo, não é a cedência de verdade, é efeito indutivo de elétrons. Para o anel aromático. Como eles cedem elétrons para o anel, deixa o anel aromático com maior densidade eletrônica nas posições orto e para, atraindo o eletrófilo para essas duas posições. Já os grupos desativadores, que quase todos são orientadores meta, eles tornam o anel aromático menos reativo e orientam o ataque na posição meta. Mas por que esses grupos deixam o anel menos reativo? É porque eles são grupos que retiram, também é efeito indutivo, não tira completamente, tira parcialmente, retira elétrons do anel aromático, diminuindo a densidade eletrônica nas posições ortho-para, isso provoca a repulsão do eletrófilo. E aqui é aquela observação que eu comentei, é que experimentalmente os halogênios, o flúor, cloro, bromo e iodo, eles se mostram desativadores tão fracos que orientam as substituições nas posições ortho-para. Orientadores ortho-para, que são ativadores fortes, os moderados, os fracos, e os desativadores fracos também são ortho-para. Os orientadores meta, eles são desativadores moderados e desativadores fortes. Aqui tem a relação dos principais desativadores. Você pode pausar o vídeo aqui nesse momento e ver melhor, fazer um print. E a referência é o livro do professor Solomons. Avançando, gente. Vamos relembrar as posições do anel aromático. A posição de referência é chamada ipso, posição ipso. O primeiro carbono ao lado da posição ipso, tanto faz em sentido horário ou sentido anti-horário, é a posição orto. O segundo carbono em relação à posição ipso, tanto faz sentido horário ou sentido anti-horário, é a posição meta. E o terceiro carbono, e este só tem um, em relação à posição ipso, é para. Então, orto, meta e para. Beleza? Nós temos orientadores orto e para e orientadores meta. Vamos ver aqui.
Esse grupo G, qualquer, um grupo genérico, ele é um orientador ortho-para, então a substituição vai levar a entrada do eletrófilo e saída do próton na posição orto e na posição para. Esse grupo G aqui é um outro grupo genérico, mas agora ele é um direcionador, um orientador meta. Então ele vai promover a substituição na posição meta. Então, orientadores ortho-para e orientadores meta. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos pensar na nitração do tolueno. O tolueno é o benzeno com o grupo metila. O grupo metila ele tem efeito indutivo de empurrar elétrons para o anel. Quer dizer que o grupo metila tem efeito eletrodoador, deixa o anel aromático mais denso em elétrons do que o benzeno. Consequentemente, esse grupo ativa o anel e direciona as substituições para as posições orto e para. Fazendo análise de várias reações de maneira estatística, é possível obter dados mais ou menos próximos a isso aqui, que a nitração do tolueno, a mononitração do tolueno, dá um resultado de aproximadamente 59% de rendimento na posição orto, 37% na posição para, só esta soma aqui já vai para 96%, e algo em torno de 4% na posição meta. Percebam, o rendimento da posição meta é tão pequeno que a gente considera que apenas os grupos orto e para serão formados de forma apreciável, de forma consistente. Fazendo aqui agora a análise da ressonância, que pode ocorrer no cátion arênio. Ele não é aromático, mas ele tem ressonância, fiquem atentos. O ataque do eletrófilo com a entrada na posição orto. Nós vamos ter uma, duas, três estruturas ressonantes, né? Mas uma delas com uma contribuição bastante expressiva para a formação do híbrido de ressonância. Essa mesma reação com o metil, aqui nós temos também três formas ressonantes na entrada meta, mas não tem nenhuma forma que seja um contribuidor expressivo para a estabilidade do híbrido de ressonância. E para o ataque na posição para, nós temos aqui o ataque para, nós temos também três formas ressonantes para o cátion arênio, e uma delas tem uma contribuição expressiva para o híbrido de ressonância. Então, a forma que a gente encontra de maneira teórica para explicar, assim, em termos estatísticos, é que no movimento das cargas, as formas dos híbridos de ressonância com entrada na posição orto e na posição para, eles geram híbridos de maior estabilidade que contribuem, eles geram formas canônicas de maior estabilidade que contribuem mais para o híbrido de ressonância. Vamos ver agora a nitração do nitrobenzeno. Antes era a nitração do tolueno, agora a nitração do nitrobenzeno. Nós temos aqui o grupo nitro, que vai receber um outro grupo nitro. Então, nós vamos ficar com dinitrobenzeno. 6% de rendimento na posição orto, 1% na posição para e mais de 90% na posição meta. Esse grupo nitro, ele é um grupo que retira elétrons do anel, deixa o anel menos reativo do que o benzeno, favorecendo a entrada na posição meta. Aí, vamos ver a contribuição aqui. O ataque na posição orto. Nós temos aqui o grupo nitro, que é retirador de elétrons, diminui a densidade eletrônica, e o orto ele tem um grupo que prejudica a estabilidade. Ele contribui muito negativamente para o híbrido de ressonância. O para também. E as três formas ressonantes na entrada meta não têm essa contribuição para diminuir a estabilidade. Então, nós vamos ter a carga positiva nas posições meta, nas posições orto, tá? E nós vamos ter a contribuição
para diminuir a estabilidade quando o ataque é orto e para. E no grupo meta nós não temos essa diminuição. Por isso que os grupos retiradores de elétrons, eles favorecem a entrada do substituinte na posição meta. Fazendo aqui um breve resumo, comparando a metila no anel aromático, que é o tolueno, com o benzeno, e o grupo nitro no anel aromático, que é o nitrobenzeno, também comparando com o benzeno. O grupo metila é doador de elétrons, deixa o anel ativado, favorecendo a entrada do grupo nas posições orto e para. Portanto, o tolueno é mais reativo do que o benzeno. Já o grupo nitro deixa o anel menos reativo do que o benzeno, porque ele favorece a entrada na posição meta, repelindo os eletrófilos nas posições orto e para. Só sobra a posição meta para a entrada. Tranquilo? Vamos ver aqui 3 exercícios muito rápidos, só para a gente fechar a sequência da parte 1 e da parte 2. Aqui fala de substituição nucleofílica dos aletos e a substituição eletrofílica dos aromáticos. Quanto ao mecanismo, a reação representada pela equação a seguir pode ser classificada. Talvez alguém me pergunte assim, professor, como é que eu vou classificar aqui só de olhar? Bom, aqui nós temos um carbono isolado. Carbonos primários isolados, normalmente eles sofrem substituição por mecanismo SN2, já que não há estabilidade para gerar um carbocato e a reação não vai ocorrer em etapas. Ela vai ser uma reação elementar, não tem intermediário, tem apenas o estado de transição. Então, a alternativa correta é a letra B. Segunda questão diz assim, o diagrama de energia abaixo corresponde à reação química representada por... A gente tem aqui um bromo ligado a um carbono terciário. Tudo bem. Então, nós temos aqui um grupo nucleófilo de entrada com a saída de outro nucleófilo. Só que ele deu aqui o gráfico mostrando que tem um intermediário, que essa reação ocorre em 2 etapas, com um intermediário. Então, isso aqui praticamente já deu a resposta. Com base nessas informações, é correto afirmar a reação ocorre via mecanismo SN1, substituição nucleofílica monomolecular, em que a primeira etapa é a etapa mais lenta do processo e é a etapa em que apenas a concentração do aleto orgânico influencia na velocidade. Tá? Vamos para mais a última questão aqui. Considere as 2 moléculas abaixo. Aí tem 2 moléculas aqui que tem o grupo nitro na posição 1, o grupo metila na posição 2, e o grupo amino na posição 1 e o grupo metila na posição 3. Ambas sofrerão nos anéis aromáticos via substituição. Ambas sofrerão nitração nos anéis aromáticos via substituição eletrofílica. Dentre as opções a seguir, a única que indica posições passíveis de substituição nas moléculas 1 e 2, respectivamente, é... Vamos lá. Se a gente pensar que esse grupo nitro, ele é um direcionador, ele é um orientador meta. E o grupo metila é um orientador orto-para. Então, a gente poderia ter a substituição em relação à metila, a gente poderia ter a substituição na posição 3, porque é orto. Em relação ao grupo nitro, também na posição 3. Ainda a metila, em relação à metila, a gente poderia ter a substituição na posição 5, porque 5 é para em relação à metila, e é meta em relação ao grupo nitro. Então, a gente pode ter a substituição nessas posições indicadas aqui. Na segunda molécula, a gente tem o grupo amino, que pode direcionar para a posição orto, o grupo metila também pode direcionar para a posição orto, a posição 2 é orto em relação aos 2 substituintes, a posição 4 é para em relação ao grupo amino e orto em relação ao grupo metila, e a posição 6 é para em relação à metila e a 1 é orto em relação à posição amino. Então, ele quer, dentre as opções, a única que indica posições possíveis de substituição. Ora, pode ser a letra C, né? É a letra C. Posições 5 na primeira molécula e posição 2 na segunda molécula.
Beleza? Gente, espero ter contribuído com essa aula complementar. Na verdade, é só um complemento mesmo. Uma parte da explicação já foi feita na primeira parte, na aula 16, parte 1. Tá legal? Aqui nós finalizamos a aula 16, parte 2. Aqui é a referência bibliográfica. Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!